Fala aí, Fel, tudo certo com vocês? Bom, acabou, né? Acho que todos aqui já viram isso, né? Renato, Gil, Juliano não ficam no Corinthians pro ano que vem, já foram liberados pela diretoria e é meio que o fim de uma era que foi decretado aí oficialmente pelo Globo Esporte. Até cheguei a falar aqui sobre talvez renovarem com o Gil por causa da dívida, mas preferiram pagar por fora mesmo, assim como a do Renato também. Se vão honrar no futuro, é outra história. Agora, que bom que alguém tomou essa decisão, né, Fel? Acho que não tinha que renovar com nenhum dos três mesmo. Cheguei até a elogiar o final de temporada do Juliano, do Gil também, que foi muito bem, mas nem isso me mudou de ideia, né? Não acho que mereciam renovar para ano que vem, mesmo jogando essa bola que estão jogando. O fato é, o presidente soube desapegar, soube realmente fazer a reformulação prometida e tá tudo certo. E detalhe que até onde se sabe, os três já têm praticamente um destino certo pro ano que vem, né? Vocês viram aí que o Renato deve ir pro Fluminense, contrato de 2 anos, com um cara de 35, e nisso eu até ouvi bastante torcedor dizendo assim: pô, como o Renato serve pro Fluminense, mas não serve pro Corinthians. Eu vi muita gente batendo nessa tecla como se o Corinthians ainda tivesse feito um péssimo negócio. Só que na boa, eu acho que isso até é um caso bem simples de explicar e compara até o caso do Piton, por exemplo, que ficou aqui por 3 anos, nunca conseguiu ser o que a gente esperava e quando foi pro Vasco, simplesmente deslanchou, né? O melhor que eles tiveram na temporada. Então, pra mim é simples, acabou o ciclo. No Fluminense, ele vai encontrar lá o Diniz com outra ideia de jogo, outros companheiros, outros fisioterapeutas, né? O cara da portaria, tudo isso faz diferença na vida do jogador e pode ser benéfico ou não, mas o Fluminense resolveu apostar e vai ter aí ele por 2 temporadas. Enfim, voltando ao assunto, além do Renato, o Juliano parece que vai pro Grêmio, tá? Não tem proposta, mas deve ir pra lá, e o Gil, até onde se sabe, só tem o Atlético Goianiense na cola. Se não for pra lá, acho difícil encontrar outro. Mas é isso, obrigado por tudo, principalmente ao Renato e o Gil, e que eles sejam felizes daqui pra frente, certo? E diferente dos 3 mais experientes do elenco, o Corinthians ainda luta para tentar manter pelo menos um jogador desses que estão indo embora no final do ano. No caso, o Maicon, que para mim foi o jogador mais regular que o Corinthians teve do meio da temporada para frente, né? Depois que foi recuperado pelo Lucha, o Maicon não saiu mais do time e com muita razão. E agora resta ao Corinthians acertar com o Shakhtar para não só renovar, como de fato comprar o Maicon, ter ele em definitivo. E até então, segundo algumas informações, pelo fato do Maicon querer ficar, o Mano também gostar muito do jogador e até os próprios ucranianos também não verem muito mercado para ele na Europa, é o Corinthians quem tem o poder de decisão nessa história, precisando apenas oferecer, sei lá, 4, 5 milhões de euros no máximo para fechar esse acordo. E lembrando que no ano passado, o Corinthians chegou a pagar $500 mil para fechar o empréstimo dele por 1 ano. Então, no final das contas, eles não vão sair tão no prejuízo assim. Faz sentido vender pra gente sim, porque é isso ou ele voltar para lá e ficar encostado até o fim do contrato. E tem tempo, hein? 2 anos de Maicon. Será que eles querem mais 2 anos com ele? Eu acho que não. Por isso, tá muito bem encaminhado esse acordo e é questão de tempo para anunciarem oficialmente. E outro detalhe, tá, Fiel? Só com o Mano, o Maicon jogou 85% das partidas. Ficou fora só por revezamento ou suspensão, mas é o titular absoluto desse time e com certeza vai abrir 2024 da mesma forma, certo? E depois de realmente começar os trabalhos de verdade dentro do clube, agora com o final de temporada, saiu uma notícia aí referente ao interesse do Augusto de vender os name rights do CT, que atualmente se chama Dr. Joaquim Grava. Mas detalhe, né, Fiel? Resgataram um vídeo dele aí numa entrevista com o Benji, se eu não me engano, não sei se antes ou depois da eleição, mas ele diz ali justamente que não faria isso, que ele não vai vender os name rights do CT, mas que ele pensaria sim em fazer isso com o CT da base, que ainda está, digamos, semi-pronto e sem um nome próprio. Ou seja, nesse caso, ele disse que aceitaria sim fazer um acordo. Ainda assim, eu admito que quando eu vi essa notícia, eu achei muito interessante, porque é uma forma de gerar receita que eu nunca tinha visto ser falada, pelo menos aqui no Brasil, e que também, né, não tem nenhum absurdo nisso. Pra mim, se mudasse o nome do CT de CT Joaquim Grava pra CT Coca-Cola, seria até engraçado no começo, mas por mim não teria problema nenhum. Melhor isso do que o que estavam falando aí, que ele queria mudar o nome do CT apenas porque ele queria mudar pra, sei lá, Dr. Sócrates, né? Não teria uma diferença muito grande e ninguém ia ganhar nada com isso. Mas e aí, o que vocês acham desse tipo de receita, hein? É inteligente, irrelevante ou é interessante de se pensar? É, a turma do I. E comente, hein? E uma das coisas mais legais que tem é tomar jogador de time grande que caiu, né? É barato, tem boas peças, né? Por mais que a tendência seja de ter mais bag do que jogador, ainda tem uns que dá pra pincelar ali. E nesse caso, obviamente, é o Santos, que dentre alguns nomes interessantes que tem nesse elenco, o nome do Soteldo é até que bem falado entre as torcidas e segundo Samir Carvalho, não é só um reforço que o Corinthians achou interessante e que pretende talvez contar com ele no futuro. Não, ele afirma que já abriu conversas e tem até reunião marcada com os empresários
necessários do jogador para a semana que vem. E outra, uma coisa que poderia ajudar o Timão a fechar esse negócio com mais facilidade, digamos assim, é que o Santos tem uma dívida com o Tigre de 3 milhões de dólares, né? Teria comprado ele por 4, mas só pagou 1 até agora. Então, o Corinthians basicamente assumiria essa dívida e ficaria com o jogador. Ou seja, no final das contas, você traria o Soteldo por mais ou menos 15 milhões de reais e ficaria por isso. E eu vou ser sincero com vocês, tá? Até acho o Soteldo um bom jogador, é diferente, tem uma personalidade interessante, mas esse cara me passa uma vibe de jogador de um time só, né? Tipo o Caleri do São Paulo, que quando saiu não jogou nada, voltou aí, virou esse monstro que é hoje. Então, eu tenho a impressão que o Soteldo é mais ou menos isso, é o craquinho no Santos. Ainda assim, por esse preço, não tem nem o que reclamar, né? É um investimento baixo para uma contratação que tem poucas chances de dar errado. Lembrando que o venezuelano tem apenas 26 anos de idade, né? Tá na idade auge do futebol e nessa temporada, triste temporada pelo Santos, aliás, ele marcou 1 gol e 8 assistências em 32 jogos. Mas e aí, é bom reforço ou não? E o sonho não acabou, tá? Na verdade, cada dia mais só vai diminuindo. Mas a notícia que saiu no GE nesta semana diz que o Gabigol ainda é um sonho do Corinthians, é um sonho ousado para a próxima temporada e que o clube ainda não desistiu de tentar contratá-lo. Até porque, fiel, o que acontece é o seguinte, saiu algumas notícias de que o Gabi não estaria satisfeito no Flamengo e teria vindo para São Paulo e reformado sua casa por aqui, ao mesmo tempo que o Flamengo já teria deixado alinhada a sua renovação com um contrato pequeno de 4 temporadas, só até 2028, além de, né, isso é a parte mais importante, direito a um aumento salarial, tá? Se ele já recebe muito hoje, nos próximos anos vai receber ainda mais. Se o salário dele hoje é de 2 milhões e meio de reais, passaria para quase 3, se não 3 milhões de reais por mês. E aí que tá, né, rapaziada? Se tem jogador rico, bilionário, que topa ir pra Arábia, por que com o Gabigol seria diferente? Porque ele reduziria o salário pela metade para jogar no Corinthians sem Libertadores e sem um time decente ainda, né? Não faz sentido. Então, até dá pra sonhar se alguma empresa patrocinar esse acordo ou se o próprio Gabigol realmente quiser jogar aqui. Mas tentar competir financeira e até esportivamente com o Flamengo, hoje em dia não tem como. Infelizmente, é um sonho que vai ter que ficar pra próxima, mas vale a tentativa, né? O não, a gente já sabe que tem. Vai que recebe um sim, né? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!